Este é o Pod Só Delas, o podcast do bem-estar sexual feminino, feito para a gente tocar no assunto. E hoje vamos receber uma professora de pole dance com uma história de vida fascinante. Ela morou na Alemanha e, ao retornar ao Brasil, trouxe na área do RH, trabalhou na área do RH de uma multinacional. Embora sempre tivesse dificuldade de manter a rotina de exercícios físicos, o interesse pelo pole dance despertado pela novela Duas Caras a levou a experimentar essa modalidade em 2014 e logo se apaixonou. A atividade transformou sua vida, fazendo-a superar sua preguiça por exercícios físicos e dedicar-se intensamente ao pole dance. Em busca de estar mais próxima da família e do trabalho, que trouxesse um impacto positivo na vida das mulheres, ela decidiu abrir seu próprio estúdio de pole dance em Juiz de Fora. Com planejamento e determinação, ela transformou sua paixão em um negócio que não só mudou sua vida, mas também de muitas alunas. Estamos ansiosas para ouvir mais sobre essa trajetória inspiradora. Seja bem-vinda, Tamires! Gente, muito obrigada pelo convite, é um prazer imenso estar aqui. Eu já acompanho o podcast Só Delas e cada vez está melhor. Você é muito parceira, muito bem-vinda. E antes de começar tudo isso, gente, a gente teve uma experiência com a Tamires, né? Ai, foi, a gente ficou assim com o braço doendo, né? Poxa! Mas foi uma delícia. Teve gente que ficou até sem o pescoço. A gente descobre que não tem sensualidade nenhuma. Meu Deus! Até ir lá e dançar. Na primeira aula não tem mesmo, gente. Nem só na primeira aula, nas primeiras aulas, nos primeiros meses. Mas que aula, que experiência que nós tivemos, né? E entender, assim, que como é sensual e como que a gente começa a se descobrir, né? O pouco que a gente vivenciou ali foi muito gostoso. Eu imagino como que deve ser. Então, conta pra gente um pouquinho dessa sua trajetória e como que isso fez mudar tanto a sua vida como a vida das outras mulheres, alunas. Quando cheguei para poder fazer o pole dance, eu estava procurando, na verdade, uma atividade diferente. O que me chamou a atenção no pole? A beleza. Porque não é só você estar ali executando o movimento, como, por exemplo, na musculação. Você tem toda uma estética da modalidade que é diferente de tudo que a gente já fez, que a gente faz normalmente. Sim. Né? Então, isso daí foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Eu nunca gostei de me exercitar. Então, falei, preciso de alguma coisa diferente. Achei o pole lindo, muito bonito. Fui fazer uma aula experimental, me apaixonei e aí mudei a minha vida completamente por conta dos efeitos que o pole foi trazendo, tanto na minha vida profissional, antigamente, como na minha vida pessoal também. E justamente essas mudanças eu vejo acontecendo nas alunas. Quando elas procuram o pole dance, a maioria procura pelo mesmo motivo. Queria uma atividade diferente, não consigo me adaptar à musculação, às outras atividades convencionais. Eu preciso de algo que transforme a minha vida e que me dê motivação para me exercitar. Elas encontram no pole essa atividade, mas ele vai além. Porque quando a gente começa a fazer, que você vê que trabalha muito a feminilidade, Sim. A mulher começa a se sentir mais à vontade com o próprio corpo, existe ali todo um processo de transformação pessoal que vai encantando e vai fazendo a gente viciar na modalidade, que é uma coisa de louco. A gente, de repente, só vê vídeo de pole dance, pensa em roupas para pole dance, o nosso guarda-roupa, de repente, ele vira só looks de pole dance. E é uma dança muito sensual, né? E eu percebo, assim, que como que ela trabalha também a autoestima da mulher, né? Parece que dá até mais segurança, você vê as meninas dançando, eu fico assim, impressionada, e a gente vê, assim, babando. Lá no seu estúdio a gente vê as fotos, né, são pessoas de todo biotipo, de todo tamanho, gordinha, magrinha, né, e se empoderam daquilo, né, tomam posse do próprio corpo também, da sensualidade. Exatamente, é claro que ninguém chega lá, né,
se sentindo assim, a maravilhosa. Muito pelo contrário. Muitas nos procuram com baixa autoestima e não aceitando o próprio corpo. Só que quando você vai fazer o polidense, nós precisamos usar roupas curtas, porque a gente precisa do contato da pele com a barra. Claro que depois a gente usa roupas curtas também, porque a gente está se achando tão maravilhosa que a gente quer se ver numa lingerie, uma roupinha Sim. assim. Só que antes não. Ao fazer a modalidade, com todo esse processo de transformação, você vai conseguindo evoluir, porque é uma modalidade muito desafiadora. Então, o que você achava que você nunca ia conseguir fazer, por exemplo, ficar de cabeça para baixo, de repente, quando você vê o seu corpo fazendo aquela determinada movimentação, você sente um orgulho tão grande que pode parecer celulite, pode parecer estria, qualquer coisa que você vai estar se sentindo maravilhosa, muito poderosa. Então, a partir daí, você vai começando a aceitar o seu corpo. Porque aí depois, lá fora, fica muito mais fácil. Se você já tá ali de frente pro espelho, quase nua, e já tá se aceitando, lá fora é tudo muito mais tranquilo. E é um exercício físico, né? Que tem a liberação dos hormônios aí, a neuromodulação, que ajuda nesse bem-estar, né? Essas sensações que são liberadas também, além de ser uma questão psicológica, de estar ali gostando de si, tem a questão metabólica, biológica, né? E fora do próprio envolvida. exercício mesmo, porque pega uma força, né? É a Definida. força do próprio corpo. Então, é exatamente assim, é mais assim, próximo da calistenia, vamos colocar assim. Porque você tem que sustentar o peso do seu próprio corpo. Sim. É claro que quando a gente chega, muitas pessoas até perguntam, eu preciso ter força? Não. Você vai desenvolvendo, igual qualquer outro exercício. Ninguém vai chegar lá já ficando de cabeça para baixo, fazendo combos aéreos. Existe toda uma didática, todo um processo, e aí você vai evoluindo mesmo aos poucos. Tanto nessa parte do exercício, da força, do ganho de flexibilidade, coordenação motora, que o pole trabalha demais. Não, e fora, eu pensei assim, de decorar aquela coreografia, que eu achei difícil demais, né? Sim. Você imagina, eu acho que é legal que ela trabalha também com essa parte nossa da mente, né? De você saber decorar os passos, saber onde você vai. Eu acho que é bom para trabalhar a mente isso, Estimula né? a criatividade Sim. também, porque Acho que é uma lindo. arte. Então, assim, as pessoas ficam muito em dúvida, o que é o pole? O pole é uma dança, o pole é um exercício físico, é uma arte, ele pega um pouco de tudo. Tudo. Isso, é exatamente isso. Pega um pouquinho de tudo. E fala pra gente assim, você passou por muitos preconceitos quando você entrou nessa vida? Porque quando a gente fala assim, às vezes a gente vê muitas mulheres até com vergonha de falar que faz, né? Sim. Conta pra gente um pouquinho. Então, eu trabalhava nessa multinacional alemã, uma empresa muito tradicional, centenária, e comecei a fazer o polidense. E aí houve um momento em que dentro da própria empresa, as pessoas começaram a achar que eu estava me expondo um pouco demais, postando fotos de polidense. E na época eu não fazia o pole sensual, porque existem diferentes vertentes. Eu fazia um pole mais voltado para exercício físico, e eu mesma me contava essa história. Eu não faço pole pela sensualidade, eu faço só pelo exercício físico, mais para ser aceita. E houve um dia essa conversa, e na verdade, me contaram que as pessoas estavam se incomodando um pouco. Olha só, as pessoas se incomodando porque eu estava postando fotos de polidense e eram fotos bem assim, bem esportivas, não tinha nada de sensual. Mas as pessoas colocam maldade, né? Foi o meu primeiro, assim, foi o primeiro preconceito. A partir daí, depois que eu saí para abrir o meu próprio negócio, eu acabei entrando no mundo do polidense. Então, assim, hoje em dia, o que chega de preconceito para mim vem muito mesmo das minhas alunas. Nós já recebemos lá mulheres que às vezes não queriam contar para os próprios maridos que estavam fazendo a modalidade, amigas que às vezes também ficaram com preconceito da outra, porque a outra estava postando, tá querendo conquistar meu marido, coisas nesse sentido que não faz o menor sentido. Claro. Mas você também, eu conheci uma aluna sua
que o marido simplesmente amou e para eles, para a relação foi muito boa. Eu esqueci o nome dela, mas não precisamos também falar. Mas ela assim, se encontrou no polidense e o marido dela incentiva também muito ela. Tem. Hoje em dia, inclusive, eu recebo mensagens de maridos, namorados, noivos querendo dar de presente para a parceira as aulas, porque elas estão precisando, às vezes, se reconectar mais com o Sim. feminino, se sentir mais sensual, né? Porque é aquela coisa, vamos falar de sexualidade, né? Exatamente. No momento, gente, do sexo, se a mulher não está bem resolvida com o seu corpo, nada vai acontecer. E provavelmente Não para vai ser muitas, prazeroso, né? Não. e provavelmente para muitas, com certeza melhorou a vida sexual depois disso. Tenho certeza, porque aí a pessoa começa a ficar mais desinibida, começa a procurar também ter prazer, porque essas coisas, elas mexem muito mesmo com a nossa autoestima, e a autoestima é tudo dentro de um relacionamento, né? Sim. Então, assim, eu acredito, né? Você pode falar melhor do que isso, que com certeza essa parte também ajuda muito nas relações, né? Ajuda pela a confiança também da mulher, não só no momento ali de mais intimidade, mas como também a confiança dela no relacionamento como um todo. Sim. Então, muitas já até relataram que deixaram de ser ciumentas. Eu ia E falar eu isso. confesso que eu sou uma delas, porque eu sempre fui muito ciumenta em todos os meus relacionamentos. E depois do polidense, eu comecei a ficar bem mais confiante. Porque se algo Descobriu. acontecer, Legal, né? se algo acontecer, quem saiu perdendo é ele. Adorei. Não sou eu, entende? Então, assim, Nós somos responsáveis, né, pelo que a gente sente, pelo que a gente quer. Justamente, eu não E tenho aí- mais esse tipo de preocupação, aqueles ciúmes que às vezes é doentio, que afeta, atrapalha muito o nosso relacionamento. Isso daí o poli, não só o poli, como eu falo também de outras danças, ajuda demais a mulher. A gente fica mais confiante e a partir daí, essa confiança, ela vai sendo refletida em várias áreas da nossa vida. Não só na pessoal também, mas gosto muito de falar também sobre a profissional. Uhum. Porque você, para se desenvolver profissionalmente, você precisa ter uma postura, passar essa postura de autoconfiança, que isso, o polidense, as danças que a gente trabalha, é uma excelente ferramenta. Com certeza. O polidense vem, né, de uma série de preconceitos e vem desconstruindo, e cada vez mais a gente está se empoderando e podendo falar, e podendo fazer, e podendo postar o que a gente quiser, né? Que a gente continue assim. Conta pra gente um relato que te marcou, que te fez falar assim, não, é esse mesmo o meu caminho. Um relato de alguma aluna. Eu tenho uma aluna, assim, eu cheguei a ter também um estúdio no Rio de Janeiro. Eu me mudei para lá uma época e depois eu vendi para retornar para Juiz de Fora. E eu tive uma aluna lá que ela entrou pro estúdio muito tímida. O corpo dela fazia isso daqui, Olha. né? Porque o corpo fala. Uhum. Completamente fechada, a expressão dela, assim, muito fechada e sempre olhando para baixo. Logo quando ela chegou, ela bem tímida, eu conversei com ela, nós recebemos, mas eu fiquei assim, será que ela vai, né, se sentir à vontade aqui? A coisa foi fluindo. Atualmente, ela apresenta, faz assim, performances Olha que legal. incríveis e lindas pelo Brasil inteiro. Então, assim, ela tá cada vez melhor. Ela virou uma artista. Se Que libertou lindo. Ela e se voou. libertou, exatamente. A gente fala muito sobre liberdade por conta disso. Porque muitas mulheres chegam presas e, de alguma forma, elas soltam alguma coisa da sua essência lá com a gente. E entender, né, que o polidense não é uma questão para as pessoas encararem, principalmente mulheres e homens, encararem como se fosse uma coisa de pornografia. Como é que eu posso falar? Não é nem pornografia, né? Uma coisa mais erótica, né? Erótica e tudo. Apesar de ser, né? Sim. Mas com outro intuito. Não um intuito malicioso, que a gente pode falar. Você vê o tanto de benefício que você está trazendo aqui pra gente, e a gente começar a desconstruir isso, porque a nossa ideia é essa, né, Sabrina? Desconstruir essas coisas, esses mitos que todo mundo coloca. Ai, porque... Ai, aquela mulher, não vou nem falar o nome, né? Mas é uma
Não, né? Exatamente. Porque fica ali mostrando e tudo. E não é isso, a mulher tá se encontrando, tá se amando, né? Tá cuidando de si. Quer dizer, o mais importante na vida da gente, como mulher, é se encontrar, se amar, que é o mais E importante. se dedicar um tempo, né? O casal Isso. também faz polidense? Tem homens que procuram alguma vez? É muito difícil, mas tem. O polidense, assim, ele já tá numa fase mais, assim, avançada, digamos assim, fora do Brasil. Lá fora tem uma quantidade de homens que já pratica, tem casal. Aqui é a minoria ainda, né? Mas tá crescendo esse movimento, aos poucos. É. Isso é muito Interessante, legal, né? porque os homens têm que também quebrar esses padrões, assim, de que isso não é para homem, né? Isso. Eles também estão precisando É. se redescobrir aí. Mas enfim, a gente faz um podcast para falar disso. Mas o importante é a gente entender que existem várias possibilidades e que tem mais benefícios do que Isso. tudo, né? Aliás, só existe benefícios, né? E até falando dessa questão mesmo da sexualidade, da sensualidade, tem o Dia dos Namorados, e aí muitas pessoas associam, vou dançar pro meu marido, pro meu Claro, por namorado, que né? não? E todo mundo fica com aquela coisa assim, ai, mas será que eu vou ter coragem? Fico com vergonha. vergonha e tudo mais. Como é que será isso? Às vezes, esse momento, ele é muito mais de conexão e de amor Exatamente. do que aquela pegada erótica Sim. mesmo, que muitas pessoas às vezes imaginam que vai acontecer. Então acaba sendo um momento muito mais romântico. Isso surpreende muito as mulheres e os homens também. Porque só quando você resolve ali dançar, envolver o marido, namorado, enfim, o parceiro, você começa a sentir que é algo muito diferente, é algo muito íntimo, Exatamente. de conecta conexão. muito o casal. Então sai daquele padrão, daquela visão que todo mundo tem da dança pro parceiro. Adorei essa dica, gente, que fica aqui, gente. Olha só, por que não vamos dançar para os namorados, namoradas, né? Com certeza. Um momento de conexão. Sem Tamires, julgamentos, sem né? julgamentos, né? Sim. Tirar isso, essas armaduras que vêm tão E a pessoa pesadas na vida da sente, gente. assim, tem que ser uma coisa bem, assim, espontânea. Você quer rir, sabe? Sorria. Você quer brincar um pouquinho? A gente acaba caindo Brinca. Porque isso é comum. Eu tô falando porque... Ai, mas Meu marido vai rir de mim. Larga pra lá, né? Eu vou contar uma que o meu marido fez uma vez. Ele chorou. Dá pra acreditar? Uma vez eu dançando pra ele chorou. Eu fiquei assim, gente, como assim? Ai, meu Deus, mas, foi tão mal. mas ele ficou tão emocionado. Que lindo! Foi justamente, ele ficou tão emocionado que ele acabou chorando. Olha, gente, que interessante. Ninguém Amei. nunca vai imaginar Quem isso. que ia achar? E é legal de uma sensibilidade, né, dele também, de entender isso que você É fez. admiração, né? O amor Conexão ali, né? pura, conexão e amor. Justamente. Olha, eu tô toda arrepiada, gente. Olha, infelizmente, gente, nós vamos ter que... Nosso tempinho aqui tá curto, cortado. Mas vamos fazer mais, falar mais sobre isso, desmistificar, né, ô Sabrina? Fala um pouquinho onde você dá aula. Conta do seu estúdio. É o Tantra Studio. Nós estamos comemorando 6 anos já. Nós temos outras modalidades também de dança, além do polidense. Tem o chair dance, que também é uma excelente opção para trabalhar também bastante a sensualidade. Isso dá para fazer em casa, né? Dá para fazer em casa, cadeira. pois é. A lira circense, que é um arco, também é uma atividade maravilhosa. Então, assim, nós temos diferentes modalidades. É um estúdio muito acolhedor. Como eu já falei, nós temos pessoas lá com todos os tipos de corpos, idade, não tem idade. Isso é muito importante comentar também. Exatamente. Para todo mundo, né? Para todos. Eu vou deixar agora uma mensagem. Nunca subestime o poder de encontrar a paixão que transforma a sua vida. Ela pode estar esperando onde você menos espera. E lembre-se, a busca pela nossa verdadeira paixão é um caminho de autodescoberta e empoderamento.
Muito obrigada, Tamires. Obrigada mesmo pela participação. Obrigada a Esperamos vocês. vê-la mais vezes, viu? Obrigada a A vocês. gente vai lá dançar um pouquinho então. Com certeza. Este é o Pode Só Delas, feito pra gente tocar no assunto. Conseguimos fazer.